Faz muito tempo que eu queria falar sobre o assunto dicionários aqui no Português é Legal, então eu resolvi aproveitar uma notícia de algumas semanas atrás para puxar algumas informações que eu acho que podem ser relevantes. Eu vou resumir para quem não ficou sabendo. A cantora Anitta fez uma busca no Google para encontrar a definição da palavra patroa. E os dois primeiros sentidos que apareceram foram de mulher do patrão e dona de casa. Essa mesma busca, na sua forma masculina, patrão, levava para um resultado bem diferente, que é alguma coisa do tipo proprietário de um estabelecimento comercial. E aí, o fato de essa palavra, na sua forma masculina e na sua forma feminina, ter sentidos tão diferentes, gerou uma indignação. E aí, a Anitta compartilhou isso nas redes sociais. Na mesma semana, outra cantora, que é a Luísa Sonza, pesquisou a expressão mulher solteira. E a definição que apareceu foi prostituta ou meretriz. E para homem solteiro, e surpreendendo um total de 0 pessoas, o resultado era alguma coisa do tipo homem que não se casou, ou homem divorciado. Eu vi até um significado de homem carente, homem que sente falta de alguma coisa, enfim. Eu acho importante fazer uma ressalva nesse caso, porque quando você digitava mulher solteira, o resultado que aparecia era com hífen. Então, isso indica que eles estavam considerando uma palavra composta, né? E nas rubricas aparecia lá que era um termo coloquial, um termo antigo e um termo regional também. Eles indicaram que era do Nordeste. Então, esse termo mulher solteira, como uma palavra só, era colocado como uma coisa de uma região específica e não do Brasil inteiro. E a diferença é que buscando homem solteiro, a gente é levado automaticamente para a definição de solteiro, tá? O termo sozinho. Então, para fazer o teste, eu busquei também a definição de solteira. E aí aparecem vários significados. O primeiro é de mulher não casada, que é o correspondente da versão masculina, e o segundo é o de meretriz, bem diferente de homem carente, que aparece no verbete masculino. Tem um outro caso um pouquinho mais antigo que é sobre o termo professora. Um dos significados que apareciam era prostituta que inicia os adolescentes na vida sexual. E aí você pode falar, mas Carol, deve ter sido há muito tempo, né? Mas não, essa definição só caiu em 2019. Bom, esses exemplos e vários outros que a gente poderia trazer dão a impressão de que os dicionários são machistas, porque várias palavras, quando são flexionadas para o feminino, têm esses significados meio controversos. E é claro que isso justifica as reclamações dessas cantoras, que são legítimas, mas isso também cria algumas ideias meio erradas sobre como os dicionários funcionam e qual é o papel deles. Então, a primeira ideia que eu queria compartilhar é o fato de o dicionário ser posterior à língua. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, as palavras surgem por uma necessidade dos falantes, a gente passa a usar termos que não existiam, ou passa a atribuir significados diferentes para palavras que tinham outros sentidos, ou faz um empréstimo de alguma outra língua, e aí só depois de as pessoas usarem é que essas palavras, se cristalizando na língua, vão ser incluídas nos dicionários. Só para vocês terem uma ideia, a primeira gramática da língua portuguesa surgiu em 1500 e alguma coisa, o primeiro dicionário surgiu em 1700 e alguma coisa. Então, primeiro a língua existe e é usada, e depois esses usos vão ser registrados. E isso é interessante também, porque dialoga com aquela ideia de que se uma palavra não está no dicionário, ela não existe, sabe? Isso acontece com muita frequência quando algum termo passa a ser muito usado por alguns grupos, principalmente, e aí as pessoas que não gostam daquele termo ou que não querem, por alguma razão, legitimá-lo, usam esse argumento sobre a palavra não ser encontrada em nenhum dicionário. Mas esse é o caminho que várias palavras percorrem. E aí pode ser que depois de um tempo essa palavra deixe de existir, ou pode ser que o uso seja tão intenso e tão duradouro que ela seja incluída oficialmente como parte do léxico da língua. Eu acho importante a gente saber que as equipes que trabalham na criação de dicionários não inventam termos e aí disponibilizam para a gente usar, né? Eles também não definem quais vão ser os significados das palavras. Esse trabalho acontece exatamente na direção oposta. É um trabalho de pesquisa, de ouvir o que as pessoas falam
de entender os significados que são atribuídos aos termos e só então fazer o registro dessas ocorrências. Na verdade, a maior parte dos verbetes é feita com obra literária, com jornal, com texto escrito mesmo. Então, é um conteúdo já considerado consolidado e aí com muitas ocorrências, com milhares de ocorrências, eu acho que normalmente tem que ter pelo menos 20.000, é que essas palavras vão poder ser consideradas parte do léxico e então passarem a fazer parte dos dicionários. Daí já dá para entender que se um dicionário carrega algumas definições que podem parecer preconceituosas, não é porque ele foi criado por pessoas preconceituosas, mas porque ele registra usos de uma sociedade que é preconceituosa. Então, se a nossa sociedade, a nossa cultura é atravessada de machismo, por exemplo, isso vai ser percebido nos registros. Mas calma que eu ainda vou colocar um pouco de nuance nisso, tá? Não significa que os dicionários estejam livres de críticas. Então, guarda essa informação por enquanto e eu vou voltar nisso mais tarde. A segunda ideia que eu queria trazer é que a gente precisa pensar nas condições de produção e de circulação dos dicionários. Quando os dicionários eram exclusivamente, ou pelo menos majoritariamente, impressos, existia uma necessidade de economia de espaço. E é por isso que para buscar uma palavra no dicionário impresso, a gente tem que conhecer aquelas convenções, saber que a gente não vai encontrar uma palavra no feminino, no diminutivo, no plural. Então, o padrão do dicionário é o masculino. O que isso significa? Que eu só encontro uma palavra feminina num dicionário impresso se o significado dela for diferente do significado no masculino, né? Se ela tiver um sentido específico. E como a gente está falando aqui de significados depreciativos, eu vou pegar como exemplo a palavra vagabundo. Na forma masculina, esse termo vai ser definido como uma pessoa que não tem rumo, ou que é desocupada, não trabalha. E na forma feminina, ele vai ser definido como vadia, como uma mulher que tem um comportamento devasso. Então, esse é um exemplo de termo feminino com significado que destoa daquele que é dado para o termo masculino. Quando a forma masculina e a forma feminina têm a mesma definição, nem sempre ela vai aparecer no dicionário impresso, a forma feminina. Só que nos dicionários online a gente consegue encontrar as palavras flexionadas, inclusive os verbos, e isso aumenta o grau de especificidade das definições e também ajuda a ressaltar as diferenças, principalmente essas de gênero. Mas a gente precisa saber que quando existe no dicionário um significado do tipo mulher do patrão para o termo patroa, não significa que foi o dicionário que achou uma boa ideia criar essa definição, as pessoas que trabalharam no dicionário. O que a gente pode concluir de tudo isso? A obrigação do dicionário é trazer os sentidos reais, os usos. Então, em teoria, ele não é uma ferramenta responsável por promover conscientização, por mudar a mentalidade. Então, enquanto a sociedade enxergar mulheres de maneira pejorativa, por exemplo, o dicionário vai refletir essa depreciação. Enquanto a língua for usada de uma maneira ofensiva contra algum grupo qualquer, isso vai aparecer nos instrumentos que registram a língua. Independentemente de a gente gostar de um sentido ou não, se determinada palavra é falada com esse sentido, e mesmo que seja só em algumas regiões do Brasil, isso já basta para que o registro seja feito dessa maneira. O dicionarista não pode incluir alguma ideia ou censurar alguma ideia em função de juízo de valor. Um aspecto que eu acho que dá para considerar um problema meio de logística, talvez, é que a sociedade muda mais rapidamente do que os dicionários mudam. Então, o dicionário sempre vai correr o risco de ser um pouco desatualizado, até ultrapassado, em partes porque algumas mudanças precisam se consolidar antes de elas serem consideradas oficiais, e em parte também porque isso demanda um trabalho de revisão e de atualização constante. Só para vocês terem uma ideia, o dicionário Oxford tem todo ano uma lista com as atualizações que eles fazem, com novas palavras ou com novos significados, e é bem interessante ver como os termos que vão sendo inseridos surgiram porque alguma coisa na sociedade surgiu ou alguma coisa mudou. Então, por exemplo, em 2014 eles incluíram termos como Bitcoin e clickbait. Em 2016 eles incluíram a palavra youtuber. É bom dar esse exemplo de um dicionário estrangeiro porque às vezes as pessoas acham que essas dificuldades só existem no Brasil
e é claro que isso não é verdade. Eu sei que pode soar repetitivo, mas acho que é importante reforçar essa ideia. O dicionário é ideológico, ele tem a ideologia da sociedade. Então não existe um significado 100% neutro, não existe um significado que possa ser considerado 100% puro, porque se o significado depende dos usuários, que somos nós, ele sempre vai ficar à mercê dos nossos posicionamentos, da nossa maneira de enxergar o mundo, do contexto social, então não tem outro jeito. E eu sei também que tem gente que pode estar pensando, mas Carol, você falou que os dicionários têm que registrar os usos reais. Você falou que os dicionários não têm culpa se a sociedade tem algum preconceito que vai acabar refletido na língua. Você falou que os dicionários não têm o papel de conscientizar as pessoas. Então, é isso? Não tem o que fazer? Mas não é bem assim. Primeiro, é importante a gente saber que as pessoas, de modo geral, consultam os dicionários acreditando que eles registram uma verdade incontestável e imutável também. Só que os dicionários são fontes bem enxutas, né? Eles não têm informações aprofundadas, não tem muitas ressalvas, não tem análise, nada disso. Então, como é que a gente faz para que o dicionário, que é sim uma ferramenta indispensável na formação das pessoas, não propague visões discriminatórias? Bom, todo dicionário tem ferramentas para indicar quando um sentido é pejorativo, quando ele não é o sentido principal da palavra, quando algum sentido só existe num contexto coloquial, informal, enfim. Cabe aos dicionários explicitar essas informações sobre as palavras que eles estão definindo. Então, o ideal é que os dicionários tenham uma hierarquia clara para as informações que eles disponibilizam e que eles sempre comecem com sentidos literais, denotativos. E aí depois podem vir os sentidos figurados, mas isso tem que ser explícito. Então, todo mundo que usa o dicionário sabe que antes das palavras a gente vê uns termos abreviados, né? Eu conheço como rubrica, não sei se tem algum outro nome. E eles servem para indicar uma categoria, uma classe, alguma informação sobre aquele verbete. E aí a gente pode encontrar ali a área a qual esse termo pertence, se é da botânica, da medicina, da literatura. A gente pode encontrar informações sobre o fato de ser um brasileirismo, uma palavra informal, coloquial, se é um sentido popular ou se é uma palavra pejorativa, se é uma palavra arcaica que já caiu em desuso, que é importante, se é um uso regional, enfim. Então, é obrigação do dicionário situar esses sentidos para que o leitor ou o estudante possa saber que aquele não é um significado literal. Outro aspecto importante é ensinar o uso crítico do dicionário. Ensinar mesmo, de verdade, crianças e jovens a identificar o sentido mais adequado para cada contexto, a entender que nem tudo que está no dicionário deve ser reproduzido e, principalmente, se for uma palavra pejorativa, entender que ela deveria ser evitada. Resumindo, as definições que aparecem nos dicionários podem refletir visões de mundo das pessoas. Existem dicionários mais conservadores e dicionários mais modernos que têm uma tendência a fazer atualizações com mais frequência, inclusive incorporando palavras novas, novos significados, então tem essa diferença. E ao mesmo tempo que o papel do dicionário é registrar a realidade, é muito válido pensar sobre o risco de que essas representações que atravessam a linguagem acabem ajudando a moldar uma maneira indesejada de ver o mundo e que acabem influenciando a nossa maneira de agir. Porque sim, claro que registrando uma visão de mundo preconceituosa, o dicionário pode eventualmente disseminar alguns estereótipos que a gente gostaria que fossem superados. É por isso que eu, Carol, considero que as definições dos dicionários são passíveis de reclamação e que é positivo chamar atenção para determinadas ocorrências, não porque o dicionário tenha o poder de mudar a realidade, mas porque a própria discussão sobre a forma de retratar alguns assuntos pode ser um caminho para a conscientização sobre eles. Nesse caso da patroa e de mulher solteira que eu citei no começo, as reclamações já resultaram numa mudança, não em todos os dicionários, mas em alguns. Então, eles consideraram que, de fato, aqueles termos estavam com sentidos pejorativos e que eles estão em desuso. Então, que eles não deveriam ser a primeira definição a aparecer. Tem uma entrevista do Mia Couto em que ele fala sobre essa cautela com as palavras e comenta que, no fundo, a gente não consegue resolver o que é mais importante, que é mudar a realidade, né? Para que não seja preciso ter medo das palavras.
De fato, o ponto de partida para tudo é mudar a realidade, mas enquanto esse processo não é concluído, é muito válido a gente continuar atento, sim, para esses usos que são feitos das palavras e que são difundidos por meio dessas ferramentas de registro. Bom, é isso. Eu vou terminar esse vídeo lendo algumas definições do vocábulo mulher, para que vocês possam refletir sobre tudo que eu falei. Mas antes eu só queria lembrar, para quem chegou até aqui interessado em língua portuguesa e gramática, que nós temos um curso online que está disponível no site portuguespravida.com.br. Então, se você quer se atualizar, aproveita para se matricular ainda hoje e já conseguir dar início aos seus estudos. Obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima. Mulher. Aquela com quem o homem tem relação estável, mas sem vínculo legal. Amante, concubina. Aquela com quem se tem uma relação romântica ou de caráter meramente sexual. Namorada. Homem efeminado que tem modos, gostos e atitudes considerados femininos. Indivíduo homossexual que em uma relação sexual tem atuação passiva.